E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Renan e hoje eu tô aqui no canal da Seu Idioma para trazer uma aula completa para vocês de inglês sobre o tema adjetivos possessivos, que em inglês a gente chama de possessive adjectives. Então, fica até o final do vídeo que hoje a gente está disponibilizando uma aula completamente gratuita sobre esse tema. E se você tem dificuldade e quer saber então o que são os adjetivos possessivos, quando e como utilizá-los, qual que é a diferença entre um adjetivo possessivo e um pronome possessivo? É uma confusão que muita gente faz quando aprende inglês, casos de utilizar um, casos de utilizar o outro, curiosidades sobre adjetivos possessivos em inglês e muito mais. Então hoje o vídeo está bem completo, hoje a aula está bem completa, fica até o final do vídeo e deixa aqui nos comentários outros temas que você tem dificuldade e gostaria de ter um vídeo ou uma aula dedicada para isso aqui no canal da Seu Idioma. Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e compartilha com seus amigos que querem aprender inglês nesse ano. Antes de entrar exatamente no tema, eu preciso dar a definição para você do que são os adjetivos possessivos e a diferença entre eles e os pronomes possessivos. É muito importante a gente ter essa diferença em mente, porque quando a gente aprende inglês, principalmente na escola, muito aluno confunde esses dois termos, pensa que é tudo a mesma coisa, pensa que não existem diferenças e que a gente pode usar indistintivamente e acaba ficando uma coisa esquisita, como por exemplo, em vez de eu dizer "This is my mug", a pessoa vai e diz "This is mine mug", o que não faz o menor sentido em inglês. Ou por exemplo, dizer "This mug is my", em vez de dizer "This mug is mine". Então, existem diferenças entre os dois conceitos e a gente vai ver isso agora. O que é um adjetivo possessivo? Galera, a gente diz adjetivo possessivo porque, nesse caso, a gente vai estar sempre acompanhando um substantivo. Geralmente, o substantivo acompanhado aqui vai ser o objeto da posse. Então, a gente tem que ter em mente isso. A gente tem os adjetivos possessivos, né, que são essas palavrinhas que elas vão denotar posse, tá? Então, bem simples, elas sempre denotam posse, mas elas sempre vão acompanhar um substantivo. Então, usando aqui o mesmo exemplo, eu tenho aqui "This is a mug", "This is my mug", my. Então, my mug. O my aqui, ele tá se referindo a mug, ele tá se referindo a caneca. Então, nesse caso, tá acompanhando um substantivo, eu vou dizer que é um adjetivo possessivo, ok? Então, my mug acompanha o substantivo, adjetivo possessivo. Quer ver um outro exemplo? This is your phone. This is your phone. Então aqui, esse é o seu telefone. Your phone. Está acompanhando o substantivo phone, então eu estou falando de um adjetivo possessivo, ok? Os pronomes possessivos, eles substituem, tá? Porque a definição de pronome é justamente essa palavra aqui. Ou acompanha ou substitui um substantivo. Nesse caso aqui, como pronome possessivo, eu vou sempre identificar, eu vou sempre associar a palavras que estão substituindo um substantivo. Então, mesmo exemplo, "This is my mug", adjetivo possessivo, "This mug is mine", "This mug is mine". Aqui é um pronome possessivo porque mine, ele está substituindo dizer my mug. Então, "This mug is my mug", eu estou substituindo o termo "This mug is mine", ok? Então, adjetivos possessivos sempre acompanham o substantivo, enquanto pronomes possessivos vão sempre substituí-los, ok? Isso precisa ficar muito claro para você, para a gente continuar com a explicação a partir daqui, ok? Então aqui eu vou passar para vocês essa listinha com adjetivos possessivos, a tradução, né, para o português e o uso desse adjetivo possessivo em frases, ok? A gente já viu aqui o my, então aqui a tradução seria meu ou minha, a gente vai usar tanto para masculino quanto para feminino. E o exemplo de frase, "This is my book", "This is my book". Então, este é meu livro. Percebe aqui que no mesmo exemplo que eu dei para vocês com mug, a gente tem aqui my book. Então a gente tem aqui um substantivo. Ele está acompanhando um substantivo, por isso ele é um adjetivo possessivo. A gente tem também aqui o adjetivo possessivo relacionado à segunda pessoa, então a tu, seria aqui your, e ele significa seu ou sua, teu ou tua, então aqui ele vai estar também sendo utilizado tanto para masculino quanto para feminino. Exemplo, "Is this your car?" Is this your car? Então, este é o seu carro, este é o teu carro. Então aqui ele vai estar acompanhando o substantivo carro. Nesse caso, eu também
também classifico como adjetivo possessivo. A gente tem his, her e its, ok? Então esses três aqui eles vão ser usados para a terceira pessoa, his masculino, her feminino e its para animais e objetos em alguns contextos bem específicos, tá? Então o exemplo aqui para his, que seria dele, eu digo this is his jacket. This is his jacket. Então essa é a jaqueta dele, ok? Estou acompanhando o substantivo mais uma vez, estou acompanhando aqui jacket, então é um adjetivo possessivo. A gente tem também her, que seria dela, então I love her dress. Eu amo o vestido dela. Estou acompanhando dress, então é um adjetivo possessivo. A gente tem também o its, que seria do e da, nesses contextos de animais e objetos. Então, the dog is wagging its tail. Então, o cachorro está abanando o seu rabo, no caso, o rabo dele. O cachorro está abanando o rabo dele, eu digo, the dog is wagging its tail. Lembrando que o its aqui como adjetivo possessivo, ele é diferente do its, escrito dessa forma com apóstrofe, tá? Que aqui é basicamente a contração de it mais is, ok? Muito importante também ter essa diferença em mente. A gente tem aqui também os adjetivos possessivos do plural, né? Que seriam our, your e their. Então, our seria nosso ou nossa. Um exemplo seria this is our home. This is our home. Então, esta é a nossa casa, tá? Mais uma vez aqui acompanhando o substantivo home. Your seria seu, sua, no formal ou no plural, né? Que a gente está mais concentrado em plural, então vamos associar esse your para plural. What's your opinion? What's your opinion? Seria qual é a sua opinião? Então percebe aqui que não importa se o substantivo ele existe, né, ele é concreto, ou se é um substantivo abstrato, né, se aqui é uma opinião, eu vou utilizar o adjetivo possessivo sempre acompanhando aqui o substantivo, tá? O substantivo que no caso aqui vai ser o objeto da posse minha ou da posse da pessoa. E a gente tem também aqui o their, que seria deles e delas. Então, their school is new. The school is new, que seria aqui a escola deles é nova. Então, bem simples aqui, a gente vê aqui todos os adjetivos possessivos e como usá-los em frases nessa função de adjetivo possessivo, ok? Estrutura das frases com adjetivos possessivos, bem simples, a gente vai usar aqui os adjetivos possessivos dessa forma. Antes do substantivo, né, essa é a principal regra e é o que vai diferenciar um adjetivo possessivo de um pronome possessivo. Então a gente tem aqui, this is my pen. Esta é minha caneta. Então antes do substantivo. Concordância, então eles não variam aqui em número e gênero, então aqui eles não vão variar, eu não vou colocar, por exemplo, um plural aqui, por exemplo, um mais, não vai existir dessa forma, tá? Vai ser sempre a mesma palavra sem variação de gênero. Um exemplo aqui, né, her é usado para qualquer substantivo, seja ele masculino ou feminino. Um exemplo aqui seria this is her cat. Então, este é o gato dela, ok? E aqui os usos em perguntas. A gente pode usar adjetivos possessivos em perguntas para esclarecer uma posse. Então, um exemplo aqui seria whose book is this? Whose book is this? A resposta aqui seria it's my book. Então, it's my book. Pergunta feita, resposta dada, pronome continua. No caso aqui, o my, ele continua acompanhando o substantivo book. Para você ver, trazendo para vocês vocabulário simples, que a gente usa muito esse tipo de adjetivo possessivo. Car, my car, dress, your dress, house, his house, project, her project, wallet, our wallet, pet, your pet, friend, my friend, family, their family, job, our job, book, her book. Então, bem simples aqui, eu consigo usar os adjetivos possessivos com qualquer um desses termos e vários outros que a gente usa aqui como fruto de posse. Mais 3 exemplos aqui com adjetivos possessivos. This is my car, her dress is beautiful, their house is big. Então, this is my car, her dress is beautiful e their house is big. Bem simples. Agora para você algumas curiosidades sobre os adjetivos possessivos que eu acho bacana trazer aqui para vocês. O uso do its. O adjetivo possessivo its, ele é muito confundido com its, e eu já mencionei isso. É importante a gente ter bem claro essa diferença. O its com apóstrofo, ele vai significar it is, que seria isso é ou isso está, muito utilizado para animais ou para fenômenos da natureza. Então, it's raining, escrito dessa forma, é muito diferente de, por exemplo, it's wallet, que seria aqui a carteira dele, no caso, para animais, objetos animados, etc.
Então eu posso dizer, por exemplo, it's a toy. It's a toy. É bem diferente de the cat plays with its toy, ok? No caso, its toy seria o brinquedo do gato, o gato ao qual eu já fiz referência aqui, ok? Então é muito importante ter claro essa diferença em mente. Outra curiosidade seria a pluralidade do adjetivo your, que a gente já falou, tá? Que pode ser utilizado tanto para a segunda pessoa do singular quanto para a segunda pessoa do plural. A gente tem uma distinção formal, né, entre you, singular e you, plural, tá? Mas ela existe e a gente vai pegar pelo contexto essa diferença, ok? Algumas expressões comuns que utilizam aqui adjetivos possessivos: my bad, que seria aqui basicamente a minha culpa, tá? Ou a culpa é minha, e your move, que seria aqui sua vez. A gente também pode usar aqui your turn, para dar essa mesma ideia de é a sua vez. E uma última curiosidade, galera, seria a relação com pronomes de tratamento, tá? A relação de adjetivos possessivos com os pronomes de tratamento. A gente também vai usá-los aqui em contextos de respeito ou de formalidade. Um exemplo aqui seria para a gente se referir a uma figura de autoridade. Eu vou usar aqui um exemplo como um rei, é um exemplo meio distante, mas só para vocês entenderem. A gente usa aqui o pronome de tratamento Your Majesty. Your Majesty, que seria Sua Majestade. Nesse caso, o your ele vai indicar a posse de um título ou de dignidade ou de um status social, de algo do tipo. Então, Your Majesty, eu também estou usando um adjetivo possessivo, nesse caso como pronome de tratamento. É isso, galera, essa foi a aula de hoje e eu vou deixar aqui um exercício para você. Eu vou querer que você deixe aqui nos comentários 5 frases utilizando 5 diferentes adjetivos possessivos que a gente viu na aula de hoje. Então, my, your, her, his, its. Depende de você, eu só não quero que você repita os adjetivos possessivos. Então deixa aqui nos comentários 5 frases utilizando 5 adjetivos possessivos diferentes sem repetir. E se você gostou desse vídeo nesse formato de aula e quer ter outras aulas mais aprofundadas sobre esse e vários outros temas que vão alavancar o seu inglês, te tirar do absoluto zero e te levar ao avançado em pouquíssimo tempo, clica aqui no link da descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e além de ter todas as aulas estruturadas, você ainda vai ter aulões ao vivo com os professores, 2 aulões ao vivo por semana, feedback dos professores todos os dias sobre os seus erros nas atividades, grupo com outras pessoas 100% em inglês e muito mais. Então confere aqui para você conhecer o método RRSLG. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vejo você no próximo vídeo.